Querido Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, obrigado pela Tua graça. Suplicamos pelos nossos ouvintes, ó Senhor, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos. Abençoa, meu Senhor, nossos ajudadores, intercessores, guarda, Senhor, a tua igreja na cidade e no campo. Pai bendito, Senhor da glória, ajuda e guarda o teu povo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E nós estamos, meus amados irmãos, apresentando com o objetivo de ajudar os nossos irmãos. São 32 anos no ar, 35 anos da Escola Teológica, o pensamento é o mesmo de quando iniciamos em 1988. Que a gente lendo a palavra, expondo, ajudando aos que não têm Bíblia, aos que não sabem ler, os que não podem ler, os que não enxergam mais, e aqueles que não têm, às vezes, condições de congregar. Eu me proponho a continuar lendo a palavra, expondo a palavra, ajudando os meus irmãos. Tenho a felicidade de crer que a palavra tem o poder de penetrar no coração, mudar o pensamento, transformar a vida e unir as pessoas a Cristo pela fé. Portanto, é o meu trabalho. Desde 1988 com a Escola Teológica e desde 1971 com a Escola Bíblica Dominical. É um trabalho simples, pequenino e pelo menos continuado. O nosso texto hoje, meus amados, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 18. E o tema para nossa meditação nesse texto é a avaliação do ministério realizado. O apóstolo Paulo está concluindo o seu ministério, ele tem uma palavra interessante quanto a isto e a gente realmente precisa aprender. Então vamos ler a palavra, 2 Timóteo 4 e 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por meio fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, Pai amado, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado pela leitura em tua palavra santa. Fala aos corações, guarda os meus irmãos, ajuda cada um. Amado Pai, ouve a nossa petição.
Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, o nosso tema é a avaliação, uma avaliação do ministério realizado. O apóstolo Paulo, ele estava prestes a ir embora, morrer. Ele tinha certeza, assim como Pedro sabia que já estava perto do final da sua missão na terra. Pedro foi revelado a Pedro, ele diz que foi revelado, o Senhor já tinha revelado, e o Paulo aqui está absolutamente tranquilo, consciente, e ele diz, eu acabei a carreira. Era uma prestação de conta com a igreja, com as igrejas da Galácia, com as igrejas da Ásia, com as igrejas como um todo. Ele fala aqui muitos temas e ele está pedindo ajuda a quem podia ajudar. O Timóteo era muito dedicado a ele, um homem muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Era jovem, era muito fiel, muito temente, era muito preparado, muito bem instruído. A mãe era judia, o pai era grego e certamente muito bem instruído, muito bem formado. Era um homem com excelente qualificação, o Timóteo. E o apóstolo de Jesus Cristo diz, eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, dizendo para o Timóteo, o tempo da minha partida está próximo. Isso aqui ele tinha certeza, ele era um homem de muita comunhão com o Senhor, muita visão do mundo, da igreja e da sua missão. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O bom combate era um grande combate, mas ele não tem aqui um peso, uma mágoa, um sofrimento, ele não tem aqui uma queixa. Hoje nós, infelizmente, ouvimos, quando bem novo, acredito que eu já estava casado, não me lembro, eu conversei com um obreiro queixoso. Era um obreiro que eu tinha muito respeito por ele. Ele não era da nossa denominação, ele não era da Assembleia de Deus, mas era um homem de muito caráter, era um cristão muito, digamos, muito consciente. Mas ele tinha uma mágoa, ele tinha uma tristeza das injustiças, ou por causa de injustiças sofridas no ministério da igreja dele. E ele expressou aquilo para mim com palavras tão pesadas que eu não gostaria de repetir aqui. E eu, muito mais exaltado do que hoje, muito mais, também meio inocente, eu disse, pastor, eu lastimo muito isso acontecer na sua igreja. Na minha não acontece. Na nossa é diferente. E eu dei os exemplos para ele. Meu pastor na época era um homem já com uma certa idade, e a igreja tinha muito carinho por ele, tinha muito respeito, e o anterior tinha sido assim também. O pessoal até dizia que o pastor fulano não pode morrer. Quando ele adoece, se a igreja souber, né, não deixa ele morrer. Todo mundo orando, jejuando e tal. Mas morreu. Aquele que o pessoal dizia que não podia morrer, morreu de acidente. E o outro, que era o sucessor e forte, muito amável, muito bom, uma pessoa extraordinária, morreu depois de muitos anos na missão. Mas ele era muito querido. Claro que ele, assim como Moisés, também era odiado pelo Coré. Mas eu, cheio de inocência, eu disse para aquele pastor, amigo, parece que eu estou vendo ele hoje, depois de 40 e tantos anos. Acho que eu já era casado, já vou fazer 47 anos de casado. Então,
40 e tantos anos que eu conversei com aquele ministro de Deus, e ele todo queixoso. O apóstolo Paulo não tem queixa aqui, ele diz, eu combati o bom combate. Não foi um mau combate, não foi um combate de queixumes, não foi um combate... Sofreu injustiça? Sofreu. Sofreu perseguição? Sofreu. Ele passou por tantos problemas graves, ele teve tantos embates, mas ele não se queixa da sua missão. Combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira, eu estou terminando a minha tarefa e eu guardei a fé. Desde agora, só a coroa da justiça para me receber. Só me resta receber a coroa da justiça, ela está guardada, o Senhor, justo juiz, me dará, e não somente a mim, mas a todos os fiéis. Todos os que amam a sua vinda, todos os que têm prazer na sua lei. É uma coisa linda esta conclusão do ministério do apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Nós temos na nossa história, o povo tem a facilidade de apostolar alguém, de colocar. Tinha um sujeito que era chamado de apóstolo do Brasil, até criminoso era. Apóstolo do Brasil, porque foi quem primeiro celebrou por aqui, fez isso, fez aquilo, criminoso. Muitos são chamados de apóstolos. No meio do protestantismo tem também os tais apóstolos. Mas, na verdade, o que a gente aprende nas Escrituras é que existe ministros de Deus que têm uma conclusão belíssima de sua missão sem nenhum peso, sem nenhuma mágoa, sem nenhum sofrimento adicional, sem reserva contra a obra de Deus, sem reserva contra o povo de Deus. No caso de Paulo aqui, ele expõe 2 indivíduos neste texto. É claro que ele teve outros inimigos, outros adversários, mas aqui ele expõe 2 indivíduos. Ele, na sequência, ele procura vir ter depressa comigo. Ele está pedindo ajuda ao seu filho na graça, que é o Timóteo. Procura vir ter depressa comigo. Vem ter comigo depressa. Venha rápidos. Venha o mais rápido que puder. Aí vai dar as razões. Porque Demas me desamparou. O Demas se envolveu. Parece que o Demas teve alguma proposta, alguma coisa. Demas me desamparou amando o presente século. E o Demas se envolveu com coisas materiais, com temas materiais, amando o presente século, uma atração mundana. E, na mesma sequência, ele diz que o Demas foi para a Tessalônica. Só que o Demas não tem mais nada a ver com ele, nem com a missão. O Demas foi por questão pessoal, oportunidade que buscou, amando o presente século. Mas aí ele fala do Crescente. O Crescente era um irmão fiel. Esse irmão Crescente estava na Galácia. A Galácia tinha várias igrejas e este irmão estava trabalhando na Galácia. Tito, outro obreiro extraordinário, muito importante e criterioso, tinha pastoreado em Creta, era um homem extraordinário. Esse estava na Dalmácia, na Ásia. O Tito estava trabalhando para o Senhor na Dalmácia, o Crescente estava trabalhando na Galácia, que é também na Ásia, e ele diz, só Lucas está comigo. O Lucas estava com ele por uma questão, quem sabe, humanitária. O Lucas era amigo, o Lucas era filho na graça, o entendimento que a gente tem é este, e o Lucas tinha uma razão para ficar junto dele. Ele estava velho, doente, cansado, e o Lucas era médico. O Lucas podia ajudar. Ele apresenta o Lucas como um médico amado. Apesar da função, apesar da formação, era um homem amado na igreja e amável com os discípulos do Senhor. E ele diz para o Timóteo, quando vier, traz o Marcos contigo. Traz o Marcos contigo para ficar comigo. Ele é muito útil, ele é para mim
útil ao ministério. E este Marcos era uma transformação, era uma revelação de Deus, porque o Marcos, no começo da missão de Paulo, o Marcos deixou ele só, falando só. O Paulo teve até uma dificuldade, uma discussão com o Barnabé por causa do Marcos, que é o mesmo João Marcos. Então, o Paulo agora está dizendo para o Timóteo que o Marcos, o João Marcos, é importante para ele. Certamente o João Marcos tinha buscado a Deus, estava servindo a Deus com mais graça, estava envolvido na obra de uma forma extraordinária e adquiriu para si confiança, como diz a palavra santa. Paulo, dando relatório. E o trabalho em Éfeso, eu enviei para lá o Tíquico. Tíquico era também um homem extraordinário, um ministro fiel, um ministro operoso. Era realmente um homem importante para estar em Éfeso, uma cidade grande, uma igreja grande. Aqui no versículo 13, aí ele ainda fazendo recomendações e pedindo favor. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa do Carpo. Traz a capa e traz os livros. Se não puder trazer tudo, pelo menos os pergaminhos. Vale lembrar que os livros eram pesados. Não tinha livros compactos como nós temos hoje. Os livros eram rolos pesados, feitos de couro, pergaminhos, né? Feito de couro. Tinha os de papiro, que era feito de papel, uma espécie de papel grosseiro, um papelão, papel grosseiro, uma fibra grosseira. Tinha o papiro e tinha o pergaminho. E, no caso dele, os seus livros eram de pergaminhos, portanto, muito mais pesado, muito mais difícil de transportar. E ele está dizendo, quando vier, traz a capa, traga para mim esta capa rapidinho, quando vier, traz a capa, traz os livros, principalmente os pergaminhos. Era uma extraordinária observação em relação a tudo que ele precisava, tudo que ele fazia. Aí ele denuncia outra pessoa. Ele falou do Demas, que amando o segundo, o século, o presente século, tinha ido para Tessalônica, uma cidade cosmopolita, uma cidade grande. Agora ele expõe o Alexandre, o latoeiro. Esse indivíduo, ele diz, causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo suas obras. Foi difícil a relação de Paulo com o Alexandre, o latoeiro, a relação do Paulo com o Hermineu e com o Fileto. Esses indivíduos, eles queriam, macularam a igreja de alguma forma. E tentaram macular a pessoa do Paulo e o ministério do Paulo. Então o Paulo reagiu com veemência, com firmeza. Aqui no versículo 15, uma recomendação. Tenha cuidado com o Alexandre Latoeiro. O latoeiro não é digno de confiança. Então, te cuida, tenha cuidado. Ele é inimigo, ele resistiu às nossas palavras. Ele contradizia a pregação do Paulo, o ensino do apóstolo Paulo, ele contradizia. Porque o Alexandre Latoeiro, ele era um sujeito modernista. Na época, é possível que ele tivesse aquela aproximação com a sinagoga dos libertos e começou a misturar elementos do paganismo, elementos do misticismo e mitologia grega com elementos do evangelho e fez uma coisa bem desagradável. Paulo está recomendando, Timóteo, tenha cuidado. Tenha cuidado com ele, porque ele não é confiável e se torna um adversário terrível, porque ele torce as nossas palavras, ele resiste à palavra de Deus. Meus queridos irmãos, ele tem confiança
na sua missão. Está concluindo bem. Ele fala sobre, ele ficou na defesa, no período da defesa dele, que foram 2 anos lá em Roma, não teve muita gente que desse atenção, mas o Senhor me fortaleceu. O Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu força e o Senhor me ajudou a cumprir a minha missão, a pregação e fazer os gentios ouvir a palavra e eu ficar livre da boca do leão. É uma expressão dele aqui sobre ficar livre do sangue, livre da responsabilidade. O Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Ele tinha absoluta certeza. Eu concluí a minha missão. O que Deus me deu a fazer está feito. Meus queridos irmãos, isso é lindo e maravilhoso. Você saber que recebeu uma missão e desempenhou bem para sua alegria e glória do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, que nós possamos agir assim. Eu me esforço muito para agir assim. Eu tenho feito alguma coisa com o desejo de ajudar os outros e, como recompensa, sou bastante ajudado. Vamos continuar. Faça a sua parte na obra de Deus e tenha tranquilidade, paz no coração e absoluta segurança. O Senhor está vendo e recompensará. A família específica da nossa oração hoje é a família da irmã Lúcia. Vamos orar? Pela Lúcia, pelo Francisco, pelo João Paulo, a Ana Maria, a Júlia, orar pela Luciana, pelo Luíde, o Pedro Paulo e a Micaela. Vamos orar por eles, agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos e suplicar pelos demais do memorial. Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelos meus irmãos. Pai querido, toma esta família em tuas santas mãos, guarda a Lúcia e todos os seus. Guarda o Francisco, Senhor, da vitória, da graça, da vigor, abençoando, meu Senhor, na igreja deles, todos os teus servos ali. Abençoa, Pai, os meus amados irmãos. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida, crianças, jovens, adultos, teus ministros, os idosos. Ó Senhor, abençoa e guarda cada um. Os nossos ajudadores, os nossos intercessores. Pai, manifesta a tua glória e recompensa cada um com a bênção dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.